Bom, a mensagem hoje que Deus tem para nós, não quero fugir do esquema desse fim de semana. A mensagem é uma mensagem profética também, uma mensagem importante para os dias em que vivemos. Aliás, se existe um tempo em que é necessário uma mensagem de advertência, de despertamento profética, o tempo é agora. Não dá mais para brincar com a verdade. Não dá mais para brincar com a mensagem de Deus e com a palavra de Deus. Não dá. Chega de historinhas, chega de rodeios, chega de mensagens leves com água, açúcar. Eu falo isso para mim, por mim. Eu preciso. Se a salvação eterna para mim é a coisa mais importante da minha vida, então eu preciso de mensagens que me preparem para esta vida eterna. Se Jesus é a pessoa mais importante para a minha vida, eu preciso ouvir mensagens que me aproximem mais dele, de maneira que realmente esse relacionamento construído traga edificação e preparação. E antes de ler o texto do capítulo 18, faremos uma breve oração. Senhor, neste momento solene em que abrimos a Tua Palavra, nós buscamos em Ti sabedoria, tanto para aquele que está falando quanto para aqueles que estão ouvindo, e a iluminação, o poder do Teu Espírito, para que esta mensagem na qual vamos extrair a Tua Palavra, ela venha de encontro àquilo que precisamos para estarmos preparados. Não podemos correr o risco de sair daqui da mesma forma como entramos, mas para sairmos daqui transformados, é necessário que o Senhor nos ilumine a mente e o coração com a Tua Palavra. Por nós mesmos não podemos enxergá-la, por nós mesmos não podemos ter sabedoria para entender o que o Senhor quer de nós. É por isso que buscamos o poder do céu, sabedoria do céu e a presença do Teu Espírito. Por Jesus é que suplicamos. Amém. Capítulo 18 e o verso 1 diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, um anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua. Tem alguma versão diferente? Leia para nós, alto. Passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Outra versão lá, diferente. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder e o seu brilho iluminava toda a terra. Isto. Este anjo ele surgiu no cenário profético. E João relatou com estas palavras: que este anjo surgiu com um grande poder. Em outras versões, grande autoridade. E este poder, esta grande autoridade, iluminou a terra toda com a sua glória. Em outras palavras, com a glória de Deus. O cenário aqui ele apresenta este anjo de uma maneira muito significativa, porque este anjo surge para dar um checkmate na situação. Este anjo ele surge para definir a situação. Ele surge com uma
autoridade com poder para ceifar, para colher, para dividir ou para juntar e para dizer basta. Mas para a gente entender este versículo 1 do capítulo 18, vamos fazer uma pequena viagem na mensagem dos 3 anjos, pois entendendo a mensagem dos 3 anjos é que vamos compreender um pouco do significado desta autoridade, deste poder e desta luz que iluminou a terra toda. Alguns podem talvez estar assim um pouco curiosos, mas que luz é essa? Será que é uma luz comum, como o sol, como uma lâmpada? Como assim? Como que isso vai acontecer? Nós vamos entender no decorrer da mensagem. Mas vamos abrir no capítulo 14 e vamos trabalhar um pouco a ideia dos 3 anjos. O versículo 6 e o versículo 7 apresentam o primeiro anjo. E diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu. E este anjo tinha o quê? O Evangelho? O Evangelho eterno. Este Evangelho eterno significa o quê? Vamos tornar um pouco interativo o nosso culto hoje. Não tem problema se alguém errar, não tem problema. Nós estamos aqui para aprender mesmo. Mas o que significaria este Evangelho eterno que este primeiro anjo estaria trazendo? A palavra de Deus. Mensagem de salvação eterna. A última mensagem. Uma mensagem pura, verdadeira, sem adultério. As boas novas. Veja bem, quando é que este anjo começou a divulgar este Evangelho eterno? Dentro deste contexto profético, em que período este anjo se levantou? 1844. Antes de 1844. Depois de 1844. O que aprendemos tradicionalmente? 1840. Como? Em 1840. O marco da data é esta. O marco do princípio, do início é este, 1844. Ok. Agora, temos como base 1844. O que acontecia antes desta data? Esperava a volta de Jesus. A pregação do Evangelho. De forma geral, não precisa ser assim muito próximo, 1843 e o mês 11, não precisa ser muito próximo, pode ser um pouco antes. A reforma da igreja? Quando Jesus se refere novamente ao Evangelho eterno, ele diz o Evangelho do Reino, e diz que é chegado o Reino dos Céus. Então aqui este anjo começa a anunciar a chegada desse reino também, a anunciar o Evangelho desse reino. Sim, começa a anunciar a chegada desse Evangelho do Reino. Um contexto interessante aqui também é que antes desta data, o cristianismo passou por muitas turbulências, não é verdade? O profeta diz que a verdade ficou vestida de saco por quanto tempo? 1260 anos. O que houve durante este período, este intervalo de 1260 anos? Perseguição. Falta de acesso à verdade. Trevas espirituais. Abandono à verdade. A verdade foi pisada por terra. Foi deitada por terra. Olha que contexto interessante. No momento, a verdade ela estava ofuscada, perdida, ou, melhor dizendo, adulterada. É como se ela estivesse sendo ocultada, impedida de ser apresentada, como vocês mesmos colocaram. Agora, em 1844, a história muda.
E o anjo surge no cenário aqui trazendo um evangelho que durante algum tempo atrás estava sendo impedido de ser levado às pessoas. Um contraste entre um evangelho sem eternidade, ou um evangelho sem força, um evangelho sem verdade, um evangelho mal passado, cru, um evangelho sem vida, um evangelho de mentiras, um evangelho humano, ou de tradições humanas. Um evangelho que substituía o verdadeiro evangelho, o evangelho falso neste caso. E agora, em 1844, parece até um paradoxo isso, né? Em 1844, de repente, entra em cena o verdadeiro evangelho, sem adultério, um evangelho que veio de um período negro, morto até, mas agora ressuscitado. E é interessante estudar essa data, meus queridos, é que ainda em 1844, a verdade começou ali a se levantar, não é? Na sua força, etc. Mas é interessante que naquele princípio, a partir de 1844, muitas verdades começaram a surgir assim e serem reveladas. Mas antes desse evangelho se levantar, Deus precisou fazer uma outra coisa. Deus levantou reformadores em várias partes do continente europeu. E sabe por quê? Alguns acham maçante começar a leitura ali do livro Grande Conflito. E várias pessoas já comentaram comigo: eu comecei a ler o livro Grande Conflito, mas são histórias, são coisas muito assim, muito maçantes, e eu não entendo o porquê daquelas histórias todas lá quando fala do Evangelho na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Boêmia. Mas vocês nem imaginam o significado profundo que tem aquele fato histórico, aquele acontecimento. Porque a Igreja Romana, ela tinha, antes de 1798, domínio absoluto sobre aquele continente, ou sobre o mundo. O Espírito de Profecia, até no próprio livro Grande Conflito, chega a dizer que naqueles tempos da Idade Média, até antes um pouquinho, que os papas tinham poder absoluto para tronar e destronar reis. Perceberam? Portanto, o contexto de Deus ter levantado esses reformadores era para inibir o poder da igreja, inibir o poder da Babilônia. A verdade só podia ser levantada num tempo específico, quando este poder absoluto fosse rebaixado. Por exemplo, quando foi o período máximo ali das cruzadas e da Inquisição? Em torno de 1500, 1600, não é? Que houve a Inquisição, as Inquisições, houve as cruzadas religiosas. Naquele período, dentro daquele período, imaginem Deus levantando a igreja remanescente ali. O que aconteceria? O que vocês acham? Naquele período de 1500, 1600, quando Calvino foi queimado, quando Lutero foi perseguido, Jan Hus e Cliff foram perseguidos e mortos também. O que aconteceria com a igreja remanescente se ela tivesse surgido não em 1844, mas naquele período? As doutrinas iriam decair e o povo iria perverter-se. Foi o que aconteceu com esta mensagem de cruz, não é? Da forma. Perfeito. Perceberam? Portanto, meus irmãos, é por isso que no livro do Grande Conflito tem todo aquele trajeto histórico. Ali o Espírito de Profecia está apresentando como Deus rebaixou o poder da Babilônia naquele tempo, para que em 1844 a verdade pudesse ser levantada. E quando a igreja remanescente surgiu neste período, ela surgiu num tempo em que era propício para o seu crescimento e seu amadurecimento. E agora o Evangelho eterno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho não dissidente, o Evangelho puro, o Evangelho com verdades reais da salvação eterna,
começa a ser levantado e pregado com grande força. Pois o texto bíblico diz assim, vamos lá, capítulo 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, todo mundo. E o verso 7 diz assim, dizendo em... Como? Não entendi. Grande voz. Aqui não está dizendo em voz normal, ou num tom que dê para todo mundo ouvir, ou uma voz assim não muito forte. Eu vou usar uma outra tradução, dizendo com grande poder, ou com grande autoridade, e dizendo com grande poder, com grande voz, o que? Temei a Deus e dai-lhe, pois é chegada a hora. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do conteúdo aqui dessa mensagem, porque não é o meu foco com a mensagem desta manhã. Mas o que eu quero dizer é que aqui na mensagem do primeiro anjo, este anjo se levantou com uma mensagem cheia de poder. Agora, o que seria uma mensagem de grande poder para vocês? Vamos lá, novamente, de maneira interativa. O que seria uma mensagem cheia de poder? Ou com grande voz, com grande autoridade? Uma mensagem com zelo fervente. Oi? Uma mensagem com zelo fervente. Uma mensagem com zelo fervente. Uma mensagem que efetua mudanças na vida. Uma mensagem que efetua mudanças na vida. Com o poder do Espírito Santo. Uma mensagem que mexe com as pessoas. Para que cada um possa tomar essa decisão. E aí, que mais? Grande autoridade. Dedicação. Quando diz com grande voz, dá a impressão também de ser... todos possam ouvir. Para que todos possam. Isso é interessante, vamos entender isso já já. Por que poderia ser interessante? Tiago White, Uri Smith e outros. Eram 35 pessoas que vieram de diferentes lugares, com 35 opiniões diferentes, mas ao estudarem com jejum, com oração, e noites e noites e noites e noites estudando, mesmo tendo 35 opiniões diferentes, eles chegaram à conclusão definida, definitiva, certeira. Esta é a verdade, descobrir. E agora surge uma nova emoção, uma nova alegria, um novo êxtase por estar descobrindo as verdades. Este é um dos motivos deste evangelho eterno. Além de ser eterno, puro, completo, é um dos motivos dele ser pregado com grande voz. É o motivo deles terem ficado tão felizes, estarrecidos, por estarem descobrindo a verdade bíblica. Sabe quando você dá estudo para uma pessoa, ela não fica feliz quando descobre a verdade? Aquela sincera, não fica feliz? Inclusive chamamos que ali ela está entrando no primeiro amor. Mas o que eu quero dizer é que no primeiro amor a gente faz loucuras pelo Evangelho, né? Muita gente faz loucuras pelo mundo, por que não fazer loucuras pelo Evangelho? Portanto, o Evangelho ele é pregado com força, com poder, porque também naquela circunstância, dentro daquele contexto, a mensagem que estava sendo descoberta era a mensagem verdadeira. E para completar ainda, houve a manifestação do dom profético nesse período. E Satanás, é claro, criou muitas contrafações nesse período também. Mas Deus levantou o seu mensageiro naqueles tempos, com uma mensagem específica para aquele tempo, e aquele povo, revestido do Espírito Santo, com as verdades em mãos que antes não eram conhecidas, agora começam a proclamar com poder e com força vindo do Espírito Santo. E aquela chuva era temporânea, não era ceroja não. Mas entramos num período em que com o tempo a mensagem começou a perder o poder e perder a sua força. Sabe por quê? Olha a mensagem do segundo anjo. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E cadê a grande voz? Cadê o grande poder? Perceberam? A primeira mensagem foi proclamada com grande voz, com grande poder.
um evangelho claro, cristalino, puro. Não só proclamava a verdade da redenção, da salvação, que foi ofuscada por tanto tempo, mas uma verdade de santificação, uma verdade de mudança de hábitos, uma verdade de mudança de ideias, de rumos, de direções. Uma verdade que prepara o indivíduo para morar num céu santo, pois a mensagem de Deus é que nós vivemos diante dele, que é um Deus santo, que solenemente diz por todas essas gerações: conheço as tuas obras. E por conhecer as nossas obras, é importante que nós comecemos a mudar estas obras para obras que nos habilita e nos prepara para o céu. A salvação não é pelas obras, nunca foi pelas obras, porém, sem elas, eu não entro no céu. É o mesmo que você se casou, você tem a sua esposa, né? Agora, depois de casado, eu pergunto: você vai viver nas obras antigas? É assim? Você vai continuar saindo com as moças aí, que não tem nada a ver agora com você? Você vai continuar aí vivendo aquela vida comum de solteiro? Vai continuar vivendo as velhas obras de solteiro? Vai, sim ou não? Sim ou não? Não. Agora você se casou, você ama a sua esposa, e agora você ama o seu esposo, agora as suas obras mudam. E da mesma forma, quando o Evangelho alcança, quando a salvação nos alcança, as obras se tornam um fruto, resultado, uma consequência natural. E às vezes até com sacrifício, para viver em conformidade com as obras de uma vida matrimonial com Deus e com Cristo. Perceberam a diferença? Agora o segundo anjo, ele volta, ele se levanta, porém não com o mesmo poder do primeiro anjo. Agora eu pergunto para vocês: por que razão, já que vocês enumeraram aqui algumas razões por que talvez o primeiro anjo tenha vindo com poder, e o que significa este poder? O que significa então o fato do segundo anjo ter se levantado, mas sem grande voz, sem poder, sem autoridade? O que vocês acham? Poderia ocasionar uma sacudidura antes do tempo. O que vocês disseram do primeiro anjo é só falar o contrário agora. O que aconteceu com o primeiro anjo? Porque ele se levantou com grande voz, com grande poder, e agora o segundo anjo se levanta com meio capengando espiritualmente. E a verdade começou a cair. A verdade começou a cair? Um desânimo espiritual? Vamos lá. O que vocês acham? Mais? Será que neste período a verdade começou a ser abrandada? Será que neste tempo da mensagem do segundo anjo, será que a verdade começou a virar uma mensagem meio light, água com açúcar? A primeira mensagem pode ser feita um paralelo com a conversão. Quando a gente se converte, tem sempre já de ir atrás dos colegas. A segunda mensagem começa a entrar no processo de santificação. Começa a ser mais difícil. Você já não está mais animado, você vê que está tendo muita dificuldade e vai ter que lutar, está mais preocupado com a luta do que com a alegria de ter descoberto algo novo. Interessante, viu? Primeira mensagem, a mensagem da conversão, a segunda da santificação, e todo o processo de santificação é mais difícil. Porque deixou o primeiro amor também. Porque deixou o primeiro amor? Será que talvez o mundo esteja entrando sorrateiramente? E quando se diz o mundo entrou para a igreja, não quer dizer dentro das paredes da igreja, pode até significar isso também em algumas situações, mas quando se diz o mundo entrou para dentro da igreja, na vida daqueles que se dizem cristãos, os que são chamados de professos cristãos. Não, a realidade é que a mensagem desse segundo anjo é uma acusação direta à Babilônia. Então, quem sabe eles sentiram medo, a mensagem foi amenizada e ficou sem efeito. Ah, certo. Então a mensagem talvez tenha sido amenizada por ser uma acusação direta, né? Caiu a Babilônia, então há um inibimento aí no poder da mensagem, na força da mensagem, na autoridade da mensagem. O que mais poderia ser, meus irmãos? Um comodismo. Um comodismo, olha só, um comodismo. Porque o primeiro anjo veio com poder, levantou-se com poder, o segundo não levantou-se com poder, com grande voz. E por que agora o terceiro anjo se levanta com grande voz novamente?
Porque o terceiro anjo seguiu-se a este outro anjo terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do preparado sem mistura do cálice da sua. Meus queridos, o terceiro anjo agora se levanta com uma mensagem poderosa, mas também com uma voz poderosa, com autoridade, com grande voz. E é uma mensagem de advertência, olha aqui. Não é verdade? Uma mensagem de advertência, de acusação também. E o interessante, sabe o que é? É que esta terceira mensagem, ela se levanta com força, com poder, não apenas para os de fora. Toda mensagem bíblica ela é tanto para quem está dentro quanto para quem está fora. Mas eu estou fazendo questão de frisar isso aqui para que vocês não corram o risco de imaginar apenas o povo lá fora. Porque Jesus ensinou que o Evangelho começa primeiro por quem? Jerusalém. Pedro falou isso, Jesus falou isso, primeiros de Jerusalém, primeiras ovelhas de dentro do aprisco. E é assim em todo o contexto, e é assim no nosso tempo, e vai ser assim até a sacudidura. Vamos fazer uma pequena revisão aqui do que nós aprendemos. Espera aí, volta um pouquinho. Primeiro, 1844. Então levanta-se o primeiro anjo com grande voz. É o que nós já vimos. Aí entra o segundo anjo no cenário. Dentro da sequência das mensagens, levanta-se o segundo anjo com grande voz? Não, sem grande voz. Aí entra o terceiro anjo. Aproximação do fim. Entre a aproximação do fim e entre a sacudidura vai acontecer o quê? Uma proclamação da mensagem novamente com grande, na mensagem do terceiro anjo. Entre a aproximação do fim e a sacudidura, uma mensagem dura para alguns, uma mensagem forte, poderosa, com grande voz e com grande autoridade. Mas o que acontece? Porque chegamos agora no tempo do terceiro anjo e a mensagem novamente se levanta com grande voz. Continua. Veja esta citação. Eu estou focando o assunto, está bem? É claro que temos vários significados, mas eu quero focar o assunto para um tema em especial. No livro Primeiros Escritos, na página 270, está escrito assim: perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto. Testemunho direto. Pelo testemunho direto contido aonde? Em quem? No conselho da testemunha verdadeira. Contrário ao curso de falso. A igreja de quem? De Laodiceia. E esse testemunho direto produzirá um efeito no coração daquele que essa verdade que será pronunciada de maneira direta, clara, ela vai produzir um efeito. Resta saber se esse efeito na minha vida, na sua vida, vai ser positivo ou não. Vai depender da maneira como eu vou reagir diante dessa mensagem. O efeito vai ser produzido, porém, vamos lá, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade. Em outras palavras, esta mensagem que será pronunciada, pregada com força, com poder, que causará divisão, que causará sacudidura, e não apenas na igreja remanescente, mas também em todo o planeta, em todo o mundo. Ela produzirá um efeito no coração, e alguns que ouvirem esta mensagem também vão se levantar com ela. Além de aceitar esta mensagem, além de reconhecer a mensagem como necessária para a vida, ainda também não vão ficar parados, sentados nos bancos, não. Vão se levantar, vão proclamar esta verdade, seja pastor, seja leigo, seja estudado, seja não estudado, seja iletrado, seja o que for. As pessoas vão se levantar, muitas pessoas vão se levantar e pregar esta mensagem, movidos pelo poder do Espírito Santo. E no livro Grande Conflito nos revela que
pessoas simples, pessoas que nunca passaram talvez pelas escolas, elas se levantarão com poder e proclamarão a mensagem com um grande poder e com grande força. E essas pessoas vão ser preparadas pelo Espírito Santo de tal forma que nenhuma faculdade, nenhuma escola prepararia. E continuando o texto, diz que alguns também não suportarão. Olha que curioso, um grupo aceita, um grupo permite que aquela mensagem afete a vida, para que ela transforme a vida, e essa pessoa ainda se levanta com força, com o poder do Espírito Santo, e também, juntamente com os demais, começam a pregar com força a mensagem que aprendeu, a mensagem que ouviu, a mensagem que recebeu. Mas um outro grupo não aceitará esta mensagem, porque a profecia diz: levantar-se-ão contra. Alguns não suportarão este testemunho direto. Se esse testemunho direto é o que causará uma sacudidura, quer dizer que este testemunho direto não está sendo proclamado. Será que agora a gente começa a compreender um pouquinho a respeito por que o segundo anjo se levantou com uma mensagem sem grande voz, sem poder? Uma mensagem que num tempo específico começará a ser proclamada de maneira direta, de forma direta, e isso causará sacudidura. E diz, continuando: levantar-se-ão contra ele. Quem levantar-se-ão contra ele? Não é contra a mensagem, não. E as pessoas têm mania às vezes de se revoltar contra o mensageiro, né? Mas deveria se revoltar contra a mensagem de Deus, não é verdade? Mas ao contrário, se levanta contra o mensageiro. Levantar-se-ão contra ele por causa da mensagem direta. E isto é o que determinará entre quem? Entre o povo de Deus. Pode passar agora para mim. Continuando o texto, diz: vi. Foi-me mostrado no começo, e agora ela disse: vi. Portanto, não foi um conselho pessoal, não foi uma mensagem humana, não foi uma mensagem pessoal, um conselho pessoal de Ellen White, mas foi uma mensagem trazida do céu, de Deus. Será que podemos dar atenção a isso? Será que isso para nós soa como importante, por ter sido trazido do céu? Sim ou não? O que você acha? Então, continuando, diz: vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria, e o solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, e se não desatendido de todo. E tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão o quê? Purificados. E é exatamente isso que causará a sacudidura. O testemunho da testemunha verdadeira, que purifica vidas, transforma vidas, e muitos não suportarão. Por que razão Jesus foi crucificado? Porque o seu estilo de vida era uma constante repreensão àqueles que não queriam mudar de vida. E como acontecerá a perseguição final? Por que razão? Porque muitos na igreja, até mesmo na igreja remanescente, se levantarão contra e perseguirão aqueles que trazem a mensagem, porque a sua mensagem e o seu estilo de vida são uma constante repreensão para esses que não querem mudança de vida. Pode passar para mim. Portanto, vamos lá em Apocalipse 18 agora, para a gente poder encerrar. Onde eu quero chegar, meus queridos? Você acha que há coisas na sua vida que precisam mudar? Você acha que vai ir para o céu com o pecado acariciado? Você acha que vai para o céu assistindo novelas? O que você acha? Você acha que vai para o céu continuando com o mesmo estilo de vida na alimentação, aquele estilo antigo, como os do mundo? Você acha que vai para o céu continuar frequentando aqueles lugares indevidos que não deve frequentar, ouvindo as músicas indevidas que não se deve ouvir? Você acha que vai para o céu ficando 8, 10, 15 horas de frente à televisão todos os dias, assistindo coisas indevidas que não fazem parte dos princípios de um religioso, de um cristão? Tem pessoas que acham que vão chegar no céu e vão dar um pulo lá no lago da água da vida, e vão viajar, fazer excursões pelos mundos, aí conhecer as maravilhas de Deus, ir lá no fruto da água da vida, experimentar, que delícia, gostoso.
e depois chegar em Jesus e dizer assim: Senhor, eu gostei de tudo, foi maravilhoso, eu gostei, aquele lago, que delícia, que água fresca, eu gostei muito, olha, conheci os mundos por aí afora, ó, que delícia aquele fruto da árvore da vida, muito bom, meu docinho. Mas me diga uma coisa, que hora que vai ser a novela das 7? E tem pessoas que acham que continuando na mesma vida vão chegar no dia da volta de Jesus, e acham que vão chegar para Jesus e dizer assim: Senhor, que isso, meu? Senhor, deixa eu passar aí, deixa eu ser salvo, deixa eu passar para o outro lado, eu sou a coisa mais linda que o Senhor tem. Ele se lembra? Ele acha que Jesus vai dizer para ele, vai dizer assim: você tem razão, você sabe que eu tenho um coração mole, né? Vai, pula para cá. Meus queridos, Deus quer nos salvar, mas Ele não vai forçar ninguém a alcançar a salvação. Deus vai perturbar você até o fim, enquanto você for vivo. O Espírito Santo vai tocar no seu coração, vai tentar pelo menos tocar no seu coração, na sua consciência, de apresentar o que é necessário ser apresentado, mas Ele nunca, jamais vai arrombar a porta da tua vida e fazer as coisas acontecerem da forma como Ele quer, a não ser que você convide e peça que Ele faça. O que é a glória de Deus que encherá a terra toda com grande poder, grande autoridade? O que seria esta glória que vai encher o mundo, a terra, o planeta todo? Que vai iluminar o planeta, que vai iluminar a terra toda? O que seria esta glória? Alguns acham que é a literatura, os comportores que vão iluminar a terra toda com toda a literatura. Alguns acham que a terra vai ser iluminada com sinais de TV, da Novo Tempo, ou da Rádio Novo Tempo, e assim a terra toda vai ser iluminada com a glória de Deus. Alguns acham que é pregando de porta em porta e vão fazer um enorme trabalho em todos os lugares, e assim a glória de Deus vai alcançar todos os cantos do planeta, do mundo. Mas o que é esta glória de Deus que vai iluminar a terra? O Espírito de Profecia responde: o que iluminará a terra toda com a glória será o caráter de Deus impresso nas vidas transformadas. A glória de Deus é o seu caráter impresso em vidas humanas transformadas pelo poder de Deus. Livro de São João, capítulo 1. Capítulo 1 e o verso 14 primeiro. E o Verbo se fez carne e habitou o Verbo se fez carne e habitou entre? Deus olhou para o mundo e percebeu que o mundo precisava de uma coisa. E Deus percebeu que o mundo precisava da mensagem de salvação, da redenção. Deus olhou para o mundo, viu a necessidade do mundo, e Ele então enviou no mundo aquilo que nós precisávamos. O que Ele enviou? O seu Filho, o seu Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus queria restituir, reimprimir, trazer de volta o seu caráter que havia sido destruído lá no Éden, em Adão e Eva. Quando Adão e Eva saíram das mãos de Deus, a Bíblia diz que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E esta imagem e semelhança, a aplicação mais significativa ali é que eles eram similares. Eles tinham a imagem e semelhança de Deus no caráter. Mas quando Satanás os levou ao pecado, ele tratou de destruir no caráter de Adão e Eva o caráter de Deus, e imprimiu no caráter deles o seu caráter, um caráter de pecado, de ódio, de malignidade. Cerca de 4.000 anos depois, Jesus desceu a este mundo para apresentar à humanidade o caráter que é aceitável diante de Deus. E é por isso que aqui no texto diz assim, olha: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e vimos o quê? O que nós vimos? Não entendi. Não, está muito fraco. O que nós vimos? A sua glória. Como a glória, o caráter de Deus. E agora a nossa vida, o nosso caráter começa a ser transformado. Aqueles que aceitam, aqueles que querem, aqueles que se submetem,
começam a ser transformados e a glória de Deus começa a ser registrada, impressa em vidas humanas transformadas por Deus. E esta é a glória que vai iluminar a terra toda diante da humanidade, diante da igreja, diante do restante do mundo. E esta é a glória que vai criar uma divisão, uma sacudidura, não só na igreja, mas em todo o mundo. Eu termino com um apelo. Eu não poderia terminar de maneira diferente. Que glória você quer ter na tua vida? Hã? O caráter de Deus ou o caráter do mundo? O caráter de Cristo ou o caráter de Satanás? Mas lembre-se de uma coisa: se você aceitar nesta manhã o caráter de Deus a ser impresso na tua vida, comece a fazer um check-up na tua vida e comece a ver, perceber, prestar atenção para ver se você não está impedindo a obra do Espírito Santo nela. Porque pode ser que eu e vocês estejamos impedindo a conclusão da obra do Espírito Santo na nossa vida. Observe a tua vida. Observe as tuas obras, as tuas palavras, o que você coloca à mesa para comer, o que você veste, o que você ouve, o que você assiste, o que você lê. Não é verdade? Porque essas coisas são fruto, consequência daquilo que está aonde? 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 Dentro, aqui dentro. É por isso que eu estou citando essas coisas, porque são frutos, consequências, resultados do que está aqui dentro. E se você sente no seu coração esta manhã, mas não só no coração, mas na consciência, na mente, se você sente que precisa se preparar e precisa entregar por completo, sem restrições, a sua vida, nós vamos cantar o hino 128.